tudo bem? Meu nome é Cristina, sou médica psiquiatra, atuo aqui em São José dos Pinhais desde 2006 e desde 2011 nós estamos coordenando o já conhecido Programa de Residência Médica em Psiquiatria. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Escola de Saúde pela iniciativa de vanguarda que visa promover estratégias de conscientização, divulgação e informação a respeito de temas relevantes na área de saúde. Gostaria de agradecer a todos vocês que gentilmente cederam o seu tempo para estar conosco nessa tarde de sexta-feira tão ensolarada. Fiquem totalmente à vontade para interromper e perguntar, eu também vou interagir com vocês, e dessa forma nós vamos iniciar com algumas perguntas que eu previamente recebi. Vamos lá. Então, a primeira delas é: como diferenciar o transtorno mental comum da ansiedade generalizada e dos transtornos depressivos? Vamos, então, fazer um esclarecimento a respeito de nomenclatura. Na verdade, ansiedade generalizada e transtornos depressivos são transtornos mentais e são comuns. Então, transtorno mental comum também é ansiedade generalizada e transtornos ou episódios depressivos. Talvez, a pergunta seria: como diferenciar um episódio depressivo de um episódio de tristeza comum, ou uma ansiedade generalizada de uma ansiedade reativa? Vamos entender que a pergunta foi essa. Então, por exemplo, para diferenciar uma tristeza reativa de um episódio depressivo, nós precisamos recorrer aos critérios diagnósticos para realizar um diagnóstico correto de um transtorno depressivo. Então, a pessoa precisa apresentar uma miríade de sintomas, como, por exemplo, tristeza, humor deprimido, melancolia, alterações do sono, do apetite, alterações de memória, lentificação, agitação psicomotora, irritabilidade, prejuízo no funcionamento acadêmico, social e familiar, e isso pelo menos por 2 semanas. É muito diferente de tristeza reativa. Por exemplo, se alguém descobre que o namorado ou namorada tem uma segunda via, que recebe a notícia que vai ser demitido, ou ainda furou o pneu do carro no dia chuvoso, reativamente aquela situação vai se sentir triste, mas não significa que a pessoa esteja deprimida. Outro exemplo. Eu tenho uma prova de concurso amanhã, e se eu for aprovada nessa prova, realmente eu posso ter uma virada de jogo na minha vida. É algo muito importante, muito significativo. É normal que nós tenhamos um certo grau de ansiedade antecipatória, e que, inclusive, é necessário para que nós tomemos as atitudes no sentido de nos preparar, estudar, mas está relacionada àquela prova ou àquela situação específica. É diferente da ansiedade generalizada, por exemplo, onde a pessoa se sente incapaz de relaxar, sente tensão, preocupações excessivas e antecipa um desfecho negativo, antecipa um risco desproporcional. Na verdade, ainda não aconteceu nada e a pessoa está muito preocupada com aquela situação, sofrendo como se já tivesse ocorrido o desfecho indesejado. Então, em relação a essa pergunta, seriam essas as minhas considerações. Bom, alguém quer falar algo sobre essa pergunta ou posso passar para a próxima? Não? Ok. Bom, ótima a segunda pergunta, Quais as possibilidades terapêuticas não medicamentosas? Excelente pergunta. Os tratamentos em saúde mental devem sempre ser multidisciplinares. Eu brinco que na saúde mental, nós psiquiatras, somos anjos de uma asa só e que precisamos dos outros profissionais para poder voar. O que isso significa? Que nós precisamos, do apoio multidisciplinar. Então, nós temos desde o suporte familiar, o suporte social, o suporte do ambiente profissional, como outras estratégias, por exemplo, como ativação comportamental
onde nós sugerimos atividades, tarefas da vida diária, para que o paciente consiga voltar a ter funcionalidade. Também é muito importante a questão, né, da psicoterapia. Existem diversas, né, modalidades de psicoterapia, não é o escopo de hoje, mas nós podemos indicar terapias do tipo analítica, familiar, humanista, cognitivo-comportamental e tantas outras. Então, isso ajuda diversas, né, muitas vezes, no manejo de conflitos intrapsíquicos, no manejo de dificuldades de relacionamento interpessoal. Em relação ainda às estratégias de ativação comportamental, a figura de um terapeuta ocupacional se faz primordial, fundamental, muitas vezes, nesse auxílio, para ajudar o paciente a estabelecer uma rotina, para que ele volte a ter funcionalidade. Então, em resumo, as estratégias não medicamentosas vão desde o suporte familiar, social, acadêmico, profissional, até estratégias de ativação comportamental e psicoterapia, as mais diversas modalidades e linhas, ok? Alguma pergunta sobre isso? Não. Bom, aí a outra pergunta, de certa maneira, está relacionado, né? Quando o transtorno mental comum, esse termo é um pouquinho equivocado, mas vamos entender quando um transtorno mental, uma doença psiquiátrica, deve ser medicalizada. Quais são os critérios, falando lato sensu, que nos balizam em relação a quando nós precisamos intervir? Isso diz respeito à interferência, ao prejuízo na vida do indivíduo, prejuízo não financeiro, mas prejuízo no funcionamento familiar, no funcionamento acadêmico, profissional e social. Então, quando uma pessoa perde a capacidade laborativa ou tem prejuízo na performance, ou quando ela perde a capacidade de estudar, ou tem ainda um prejuízo acadêmico, quando a pessoa não funciona adequadamente na família, ela deixa de exercer o papel de esposa, o papel de esposo, de pai, de mãe, muitas vezes negligenciando cuidados com o filho, e também, né, quando a pessoa ela tem um prejuízo clínico subjacente a isso, ela deixa de tomar os cuidados no que diz respeito à preservação da própria saúde, ela negligencia os cuidados com si mesma. Bom, quando a pessoa tem, então, um prejuízo significativo na sua funcionalidade, na sua qualidade de vida, aí sim está, obviamente, indicada o início de uma terapia medicamentosa, que, obviamente, vai depender da natureza do transtorno ou da doença mental. Existe fórmula para isso? Não. Na verdade, a avaliação psiquiátrica de saúde mental é tailor-made, que é isso, é feito sob medida. Então, cada pessoa, né, tem as suas características, né, que, obviamente, nos balizam para fazer a avaliação do que realmente significa um prejuízo para aquela pessoa. Então, não existe uma fórmula ou nem mesmo um exame, uma propedêutica armada que possa nos responder. Então, nós precisamos fazer essa avaliação à luz das características específicas de cada paciente. Muito bem. Então, a outra pergunta é: por quanto tempo mantenho a medicação nos casos de transtorno de humor? Então, vamos entender que existem dois tipos principais de transtorno de humor: o transtorno bipolar e os transtornos do espectro depressivo, certo? Bem, o transtorno bipolar, devo esclarecer que é uma condição crônica e que, como tal, ela apresenta um controle e não uma cura.
a exemplo de outras condições que eu tenho certeza que vocês manejam com maestria na atenção básica, como hipertensão arterial sistêmica, como diabetes mellitus e como doenças reumatológicas. Então, o que eu estou querendo dizer? Transtorno bipolar igual a tratamento contínuo. Ah, tá. E se for um episódio depressivo? Muito bem. Nesse caso, nós podemos recorrer aos guidelines, às diretrizes internacionais, que falam o que para nós? Se for o primeiro episódio depressivo, tempo de manutenção do tratamento medicamentoso, entre 6 e 12 meses. Ah, muito bem, mas o paciente está no segundo episódio. Então, idealmente, nós vamos manter a terapia medicamentosa por 2 anos. Ah, tá bem, mas o meu paciente é muito encrencado, né? Ele já teve 3, 4, 5, 6 episódios depressivos. Como manejar? Nesse caso, os guidelines, as diretrizes, nos orientam a manter um tratamento contínuo. Então, são esses os critérios que nós usamos para nos nortear a respeito da duração dos tratamentos, certo? Muito bem. Vamos ver a próxima pergunta. Ah, ótima pergunta. Como diferenciar um paciente ansioso ou depressivo de um paciente bipolar? Qual seria o tratamento mais adequado? Veja bem, né? Para que eu possa fazer o diagnóstico de bipolaridade, o paciente precisa ter apresentado um episódio de hiperativação, que pode ser uma hipomania ou uma mania. O que caracteriza um episódio de hiperativação? Então, são episódios nos quais o paciente exibe um humor eufórico, uma relação do eu, um aumento da energia, redução da necessidade do sono, impulsividade, desinibição, perde a noção do perigo. Um paciente tem a sensação, né, que pode fazer muitas coisas, muitas vezes existe essa ideação, por vezes até delirante, de grandeza. Além disso, os pacientes podem também apresentar sintomas de agressividade, intempestividade, podendo inclusive colocar em risco a sua vida ou das pessoas no entorno. Então, a pessoa precisa ter esse episódio de hiperativação. E quanto tempo dura? A mania, né, que é justamente, né, esse episódio de relação do eu, de euforia, de desinibição, de agressividade mais intensas, que muitas vezes requerem internamento, deve durar 7 dias. A hipomania, que seria todos os critérios da mania, porém mais leves, deve durar 4 dias. Se o paciente apresentou esse tipo de manifestação, aí nós podemos diferenciar um paciente, né, que tenha eventualmente apresentado um episódio depressivo, mas se ele apresentou episódio de hiperativação, ele é bipolar. Se o paciente apresentou apenas episódio depressivo ao longo da sua história e não apresentou episódios de hiperativação, nós consideramos, então, que ele tem uma depressão unipolar. Os pacientes ansiosos, veja, eles apresentam uma preocupação excessiva, uma ansiedade antecipatória, de maneira geral, eles sofrem antes das coisas acontecerem, eles são tensos, agitados, inquietos, e diferentemente dos pacientes bipolares, eles têm muito receio de se expor a situações de risco, né? Então, eles são muito comedidos, né? Eles têm uma evitação ao risco, bem diferente dos pacientes na fase da hiperativação no transtorno bipolar, que apresentam um episódio de desinibição, apresentam uma perda da noção do perigo, inclusive se expondo a situações de risco. Então, dessa forma, é possível diferenciar pacientes bipolares de pacientes depressivos unipolares e também de pacientes ansiosos, tá certo? Muito bem. A outra pergunta. Os transtornos depressivos
podem causar prejuízo na memória do idoso. Como diferenciar dos quadros de demência? Veja bem, os transtornos depressivos, sim, podem causar prejuízo na memória de qualquer pessoa. Inclusive, é importante relembrar que a depressão apresenta 3 espectros de sintomas. Os sintomas afetivos, que são os mais comuns, humor deprimido, melancolia, culpa, ruminação de situações negativas, pessimismo. Aí nós temos os sintomas físicos, né? Alterações do sono, alteração do apetite, dores no corpo, retardo na identificação psicomotora. E para pacientes de qualquer idade também, nós temos o cluster, o espectro de sintomas cognitivos, que são justamente os sintomas relacionados ao prejuízo na atenção, na concentração, na memória, na capacidade de aprendizado, na velocidade de processamento, mas esses sintomas cognitivos não acontecem sozinhos nos quadros de depressão. Eles se acompanham dos sintomas físicos e dos sintomas afetivos da depressão. Isso é especialmente verdadeiro para os pacientes idosos. Então, se um paciente chega apresentando queixas cognitivas, mas, esse paciente idoso, deixou de sair, deixou de passear, deixou de querer ver os netos, deixou de cozinhar, deixou de fazer o crochê, participar dos encontros da terceira idade, provavelmente ele tem um quadro depressivo que também causa prejuízo cognitivo. Bom, em relação à questão da demência, lembrar que é um quadro que tem uma instalação, por vezes, insidiosa, na maioria das vezes. Quando a instalação é súbita, temos que desconfiar de alguma causa orgânica. Porém, os pacientes que apresentam demência de quaisquer naturezas, seja demência vascular, Alzheimer, senil, eles não apresentam os sintomas afetivos, de maneira geral, tão proeminentes como na depressão. Claro que pode acontecer de um paciente com demência, na sequência, desenvolver um quadro depressivo, mas isso acontece depois, até pela perda da funcionalidade. Os pacientes, de maneira geral, com demência, apresentam sintomas cognitivos. Os pacientes com demência vão perdendo as habilidades que eles tinham previamente adquiridos, habilidades cognitivas, habilidades de realizar atividades da vida diária. Isso vai progredindo a tal ponto que chega na situação conhecida como hipognosia, que é a dificuldade de reconhecimento, que é o estereótipo dos pacientes demenciados. Então, muitas vezes o paciente não reconhece a filha, não reconhece a neta, ao marido chega e fala, mas quem que é você? Por que você está falando comigo? Que é bem diferente da alteração cognitiva dos quadros depressivos, que é principalmente essa alteração, na identificação psicomotora, dificuldade de manter a atenção, de manter a concentração, mas sempre, nos quadros depressivos existem os sintomas, de humor, os sintomas afetivos. No quadro de demência predomina os sintomas puramente cognitivos. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Mas o mini-mental, Veja, o mini-mental, ele é considerado positivo, ou seja, alterado, quando a pontuação é 24 ou menos. No entanto, ele pode estar alterado também nos quadros depressivos. Então, isso, na verdade, o mini-mental não é patognomônico nem de uma coisa, nem de outra. O ideal é realizar um diagnóstico clínico, certo? Bom, em relação ainda à demência, algo que eventualmente pode ser solicitado é uma ressonância magnética do encéfalo. Nós sabemos que, na maioria dos quadros de demência, cursam com atrofia cortical. Eventualmente, dependendo do estágio de evolução do quadro demencial, isso pode nos ajudar também a fazer o diagnóstico diferencial. Muito bem. Outra pergunta também relacionada à população da terceira idade. Quais medicações
são as mais adequadas para uso em idosos? Quais devem ser evitadas? Bom, depende do idoso e depende das comorbidades, né? O que nós temos que dizer em linhas gerais é que, em relação aos idosos, né, nós precisamos sempre começar com doses menores, muitas vezes a metade da dose mínima preconizada para a população adulta, e aumentando gradativamente, né? Então, start low, go slow. Essa é a mote do tratamento medicamentoso em idosos, né? Bom, por uma série de alterações de composição corporal dos idosos, eles têm muito mais massa gordurosa em relação à massa muscular, e com isso a concentração plasmática das medicações acaba sendo maior. Muitas vezes eles têm também alterações farmacocinéticas no sistema de citocromos hepáticos, o que acaba levando também a concentrações séricas maiores dos remédios. Muito bem. As medicações mais adequadas aos idosos, obviamente, são aquelas relacionadas a menos efeitos colaterais, sempre. E não existe uma fórmula pronta, né? Nós precisamos analisar se o idoso tem hipertensão, então nós vamos evitar medicações que possam, eventualmente, cursar com aumento da pressão arterial, como algumas medicações com ação noradrenérgica, por exemplo, venlafaxina, desvenlafaxina, mas isso não acontece para todos os idosos, né? Evitar psicoestimulantes nesses casos, né? Além disso, se o idoso, por exemplo, apresenta um quadro de diabetes, nós precisamos estar atentos para evitar medicações que possam concorrer para a piora desse estado metabólico, por exemplo, antidepressivos tricíclicos, a mirtazapina, antipsicóticos como a olanzapina e quetiapina podem piorar esse tipo de situação, né? Lembrar também que benzodiazepínicos devem ser evitados em idosos, porque eles estão relacionados à depressão respiratória, então, sempre que possível, evitar esse tipo de medicação. Evitar também medicações com alto potencial sedativo. Existe uma muito comum, que é a Neosine, a levomepromazina, tem um alto potencial sedativo em idosos, pode estar relacionado à hipotensão postural e riscos de queda de mesmo nível, levando à famigerada fratura do colo de fêmur, que muitas vezes pode requerer uma intervenção cirúrgica, por vezes complicada. Então, em linhas gerais, né, são essas as considerações, no entanto, depende muito das comorbidades clínicas daquele idoso. Está bem? Muito bem. Agora, a próxima pergunta diz respeito, né, a gestantes. Então, como diagnosticar o transtorno de humor e quando tratar a gestante ou puérpera? Quais medicações são seguras? Vamos lá. Como diagnosticar o transtorno do humor? É da mesma forma que diagnostica uma pessoa que não está grávida. Então, a pessoa, né, obviamente vai apresentar os mesmos sintomas, né? Se ela está deprimida, obviamente ela vai apresentar tristeza, humor deprimido, apatoabulia, desânimo, desinteresse e assim por diante. Claro que nós temos que lembrar que algumas alterações relacionadas à gestação podem confundir um pouquinho com sintomas depressivos, como, por exemplo, né, maior fatigabilidade, maior sonolência, alterações do apetite. Porém, a pessoa, a gestante, não se sente necessariamente triste, desanimada, desmotivada e com a sensação que tudo perdeu a graça. Essas são as alterações fisiológicas relacionadas à gestação. No caso da depressão, isso tem uma dimensão muito maior. Ela se sente, então, triste, desmotivada, sem vontade, sem disposição, alterações do sono mais severa, pode ter irritabilidade intensa, pode ter um retardo psicomotor importante. Então, é dessa forma. Em relação a como diagnosticar transtorno bipolar, já foi falado, são os mesmos critérios, não é? Bom, quais as medicações? Quando tratar? Veja bem, nós precisamos tratar
quando houver repercussão funcional, e quando também eventuais riscos relacionados ao uso de medicação superem potenciais efeitos deletérios para a gestação, como efeitos teratogênicos. Não existe nenhuma medicação psiquiátrica totalmente isenta de riscos. Na verdade, quase todas as medicações carregam consigo um certo risco. Mas, em linhas gerais, para que nós possamos implementar um tratamento seguro para as gestantes e puérperas, sempre que possível, evitar medicações no primeiro trimestre, porque todos nós sabemos que é o período da embriogênese. Então, é um período relacionado à maior incidência de malformações. Então, de forma geral, sempre que possível, procurar interromper as medicações até a 12ª semana de gestação. Aí, depois, o que eu faço, né? Bom, o repertório de medicações psiquiátricas consideradas mais seguras na gestação, confesso que são bem restritos. E esses critérios de segurança se baseiam em estudos retrospectivos. Então, as medicações consideradas mais seguras são as que existem há mais tempo, porque tem mais estudos retrospectivos. Bom, dentro, né, dessa linha de raciocínio, em relação a antidepressivos, um dos mais seguros e que nós temos na Remune, que eu sei que a próxima pergunta é a sertralina. Uma outra medicação passível de ser usada também na gestação é a fluoxetina, para tratar transtornos de humor, né, depressão e ansiedade. Se a paciente tiver transtorno bipolar, eventualmente nós podemos tentar, né, manejar com antidepressivo para que ela não tenha episódios de depressão bipolar durante a gestação e tentar, obviamente, estreitar os relacionamentos, né? Bom, em relação à medicação para dormir, né, podemos usar a levomepromazina durante a gestação, não é? Em relação a antipsicóticos, né, aí nós temos também, né, o haloperidol, que tem mais estudos, na gestação a olanzapina, porém a haloperidol que mostra mais estudos, né? Veja bem, em relação ao período do puerpério, a melhor medicação para, né, os quadros de depressão e ansiedade é a sertralina. A fluoxetina não é indicada porque ela tem uma vida muito longa, meia-vida muito longa, acaba tendo um efeito cumulativo, né? Veja, a risperidona não é indicada na lactação, no puerpério, porque ela altera a lactação. O haloperidol eventualmente pode ser usado também, né? Veja, pode usar outros remédios? Sim, né? Eventualmente, carbonato de lítio durante a gestação, eventualmente, né? Alguns anticonvulsivantes visando uma ação estabilizadora do hormônio puerpério, mas é algo muito mais delicado, eu diria para vocês que foge do escopo da atenção primária, né? Muito bem. Estão perguntando o que fazer na abertura do pré-natal quando o paciente possui transtornos com uso de medicação controlada, né? Nesse caso, eu diria para vocês que o ideal é referenciar para a psiquiatria para nós avaliarmos se o risco de manter a medicação, né, suplanta o potencial de efeitos eventualmente teratogênicos. É algo assim, uma avaliação muito delicada, né? Risco de descompensação existe. O ideal é suspender abruptamente, sim, né? Porque se acontecer alguma malformação, nós podemos ser imputados. Então, a resposta é, né, a menos que seja um quadro grave com ideação suicida, a gente suspende abruptamente e mantemos um suporte, muitas vezes, né, psicoeducativo semanal. Então, a resposta é sim, suspende abruptamente. Paciente com esquizofrenia, então, nós podemos usar um antipsicótico haloperidol durante a gestação, ele, né, tem uma segurança aceitável, e também durante o período do aleitamento, né? Em relação à questão do aleitamento, muitas vezes, quando nós identificamos que a paciente não está estabilizando adequadamente,
com as medicações que podem ser usadas, né, com uma relativa segurança maior durante o aleitamento, nós sugerimos que seja suspenso o aleitamento materno para que nós possamos empreender o tratamento psiquiátrico com as medicações mais efetivas. Mas, né, na gestação, nós podemos usar o haloperidol sem problemas, tá bem? Poderia falar um pouco do escitalopram categoria B, porém, de risco no terceiro trimestre? Então, assim, isso é muito pessoal. Pode ser usado escitalopram? Eventualmente pode, mas nós não usamos, tá? No nosso serviço de psiquiatria, nós usamos apenas a sertralina e a fluoxetina na gestação, tá? Lembro que, né, é interessante, se possível, suspender os ISRS 2 semanas antes do parto, porque pode haver a síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, que é uma condição transitória, certo? De maneira geral, não causa sequelas, mas é um tanto quanto desconfortável. Então, se possível, né, programar a suspensão dos ISRS 2 semanas antes da gestação, do parto, me desculpe. Então, vamos dar um exemplo. Então, a paciente está tomando 100 mg de sertralina, ela tem um parto programado para daqui 2 meses, né? Então, nós podemos, né, fazer um exercício de ir retirando 25 mg de sertralina por semana até chegar 2 semanas antes do parto, ou da data prevista do parto, nós suspendemos. Tá, joia? Muito boa pergunta. Como e quando orientar desmame de benzodiazepínico? Sempre. Benzodiazepínico é medicação para curto prazo, muito embora os pacientes, né, façam bodas de prata ou de ouro, né, com benzodiazepínicos, nós muito bem sabemos. Mas, assim, benzodiazepínico para uso na fase aguda, principalmente de quadros de ansiedade, ataques de pânico, ou eventualmente para casos de abstinência alcoólica, então uso 1-2 meses, né? Quando orientar desmame? Sempre, né? Passou 1-2 meses? Sempre, né? Como que eu faço isso? Tenta reduzir 25% da dose por mês, por exemplo. Algo, né, de forma, né, bastante discreta. Pode tentar substituir por uma outra medicação, por exemplo, para dormir, né? Pode usar uma droga Z, pode usar uma outra medicação com ação hipnótica, quetiapina, trazodona, são medicações bastante efetivas e que ajudam na questão do sono. Nós temos uma medicação que é a agomelatina, não tem na Remume, mas que é bastante eficiente como antidepressiva e também tem ação hipnoindutora. Por que é tão comum o paciente ficar dependente de benzodiazepínicos? Veja, porque o benzodiazepínico tem uma ação imediata, muito rápida. Então, o paciente sente que ele foi desligado do mundo e ele passa a gostar desse efeito. Né? Muitas vezes ele não adota medidas de higiene do sono, como evitar, né, bebidas estimulantes após 15 ou 16 horas, como tentar relaxar cerca de 2 horas antes de dormir. Ele acaba ficando dependente do benzodiazepínico para se desconectar, se desligar rapidamente. Também, muitas vezes, os pacientes usam o benzodiazepínico como uma espécie de analgésico emocional. Os problemas estão insuportáveis, eu não tenho resiliência, mecanismos de coping e mesmo paciência ou mecanismos de enfrentamento, então eu vou me desligar. Você já deve ter ouvido falar, né? Eu vou, né, tomar um Rivotril, um diazepam e vou dormir, porque eu não quero lidar com esse tipo de situação tão embaraçosa. Então, uma outra pergunta que foi encaminhada. Em quanto tempo avaliar para verificar a eficácia terapêutica e até quando insistir na medicação? Ótima pergunta, né? Então, em média, nós usamos um período de 6 a 8 semanas, né, para que nós avaliemos, né, a eficácia da medicação. Na sequência, né, se houver alguma resposta, nós procuramos ajustar a dose. Se houver ausência de resposta, ou seja, o paciente não melhorou nada, ou ainda, né, desenvolveu efeitos colaterais, né, aí realmente a orientação é para que troque de medicação. Né? Muito bem. Quais casos devem ser referenciados ao CAPS? Veja, CAPS é uma pedra angular na rede de saúde mental. Todos, tanto o TM, o I e o AD. Os critérios de encaminhamento para o CAPS,
idealmente seriam todos os pacientes que saem de um internamento psiquiátrico. Vou contar uma coisa para vocês. Quando um paciente recebe alta de uma internação psiquiátrica, cerca de 3 meses, né, logo após a alta, ele tem somente 2.900 vezes a mais chance de tentar suicídio, só. Então, realmente, esse paciente idealmente já deveria ser um encaminhamento, né, diretamente para o CAPS. Além disso, né, pacientes que não apresentam suporte social familiar, para que haja, né, realmente o suporte do serviço social, a busca ativa que o CAPS pode nos ajudar a fazer, né? Então, nesses casos, né, é fundamental que o CAPS possa fazer o manejo desses pacientes. E pacientes também com uma gravidade tal que necessitem de acompanhamento com uma periodicidade maior em relação às consultas ambulatoriais. Veja, existem pacientes, né, com ideação suicida ativa, muitas vezes são encaminhadas para a CLP, mas nós não podemos vê-lo somente daqui a um mês, porque nós não sabemos se nós vamos vê-lo daqui a um mês. Então, nesse caso, sim, está indicado o referenciamento para o CAPS, porque lá ele vai todo dia, existe o trabalho com a família, existe esse approach multidisciplinar, existe a questão da busca ativa, o trabalho em conjunto com o domicílio, né? Então, esses casos graves, onde não pode haver essa espera até a próxima consulta, sim, são casos elegíveis para o CAPS. Muito bem. Paciente com tentativas de suicídio recorrentes pode ser manejado apenas na UBS? Não, na minha opinião, não, seria incauto, né? Esse paciente tem que ser, né, minimamente encaminhado para um ambulatório para que nós possamos fazer a adequada avaliação. E, se for o caso, encaminhar para a CLP, Central de Leitos Psiquiátricos, se ele ainda estiver com ideação suicida ativa ou ainda planejamento suicida. E, se for o caso, sim, encaminhar também para o CAPS. Então, nesses casos, né, o que eu diria para vocês, referenciar, né, para o serviço especializado. Veja, se o paciente acabou de tentar suicídio, né, ou se ele está, né, ameaçando cometer suicídio imediatamente, aí é serviço de emergência, UPA, né? E nós no ambulatório faríamos a mesma coisa. Então, se o paciente acabou de tentar suicídio, está dizendo, eu vou sair daqui, vou me matar, encaminhe para a UPA, porque provavelmente ele vai tentar o suicídio, certo? Como diagnosticar comorbidades em pacientes dependentes químicos? Bem, aí trata-se de patologia dual, que é quando o paciente apresenta a dependência de álcool, substância psicoativa, mais o transtorno de humor. O que acontece que, quando o paciente apresenta um quadro depressivo concomitante, né, uma dependência química, fica um pouco delicado fazer esse diagnóstico, muitas vezes, quando ele está intoxicado ou em síndrome de abstinência. Então, a ordem é sempre a seguinte: patologia dual trata primeiro a dependência química. Muito bem, o paciente remitiu. Agora, nós vamos avaliar com mais calma a questão do transtorno de humor, a questão que ainda sobrou em relação à ansiedade, porque muitas vezes os sintomas de ansiedade, os sintomas de depressão, digamos assim, de astenia, de falta de motivação, no caso da síndrome amotivacional causada pela cannabis, são devido ao uso da substância. Então, primeiro, sempre nós tratamos, né, a dependência ou o uso abusivo de substância psicoativa, visando a promoção da abstinência. Então, a ordem é sempre essa. Muito bem. Quando indicar a internação em pacientes dependentes químicos? Bom, sempre que o paciente não tenha recursos para interromper o uso em ambiente domiciliar ou de CAPS, né? Então, nesse caso, está indicado o internamento, sim. Algumas vezes o paciente chega para nós com um uso, né, seja de álcool, seja de substâncias estimulantes, sistema nervoso central, cocaína,
crack, embora o crack seja difícil o manejo, ou depressores, sistema nervoso central, como cannabis. O ideal é tentar fazer um encaminhamento para o CAPS-AD, né? Nós não temos ainda um ambulatório 100% estruturado para a dependência química, então o ideal seria fazer um encaminhamento para o CAPS-AD. E caso o paciente tenha fracasso terapêutico no CAPS-AD, aí estaria indicado um internamento para dependência química. Em média, quanto tempo após iniciar ISRS pacientes bipolares? Então, assim, né, não existe regra, né? Não quer dizer que o paciente que toma ISRS vai apresentar virada maníaca, né? Isso não é uma sentença. Então, não existe essa resposta em termos numéricos matemáticos. Em pacientes que passam anos tomando ISRS, um belo dia, acabam fazendo essa virada maníaca. Né? Então, não existe, assim, né, algo em termos, assim, né, de período de tempo estabelecido. Tem alguns pacientes que não viram, outros viram, né? Outros ficam no limbo, né? Se fica na dúvida se é uma depressão disfórica ou transtorno bipolar. Então, a resposta é que, assim, nem sempre isso acontece. Como manejar a questão do paciente com transtornos mentais, dependência química, que recusa tratamento, vira UBS, familiares recusam internamento? Aí, meus amigos, vão ter que, né, apelar, né, para a vara de saúde, né? Precisa provavelmente entrar em contato com o núcleo de saúde mental para pedir uma intervenção compulsória, tá? Nós não podemos, né, enquanto profissionais de saúde, obrigar nem o paciente nem a família. Só quem pode é o juiz, né? Então, nesse sentido, notificar o núcleo de saúde mental para que sejam tomadas as devidas atitudes para se proceder ao internamento compulsório. Lembrando, internamento compulsório é aquele obrigatório, que é determinado pela justiça, ele é irrefutável, né? Tem que ir, cumpra-se. É diferente do internamento involuntário, que é aquele a pedido da família. O paciente não quer internar, mas o familiar vai até o hospital e se responsabiliza pelo internamento, né? Ele assina o termo de internamento e fica responsável. Quais os sinais mais precoces no diagnóstico de autismo? Quando referencia a psiquiatria? Vou começar a responder de trás para frente. Sempre referencia a psiquiatria, né? Sinais mais precoces no diagnóstico de autismo. Então, são pacientes que, em linhas gerais, apresentam uma dificuldade pronunciada na socialização, uma dificuldade de estabelecer comunicação verbal, gestual, interlocução visual. O paciente tem dificuldade de olhar nos olhos, tem dificuldade de estabelecer um diálogo efetivo, né, com o interlocutor, ele tem uma grande dificuldade de expressão verbal. Além disso, o paciente apresenta comportamentos estereotipados e repetitivos, então, né, é o paciente que sempre procura ir com a mesma roupa para a escola, estando frio, estando calor, não aceita adaptar conforme a temperatura. Pacientes, muitas vezes, que apresentam uma restrição no repertório alimentar, só coma alimento molinho, branquinho e que não esteja quente, né? Os pacientes que apresentam os rituais de brincadeiras, né? Então, assim, ele vai brincar com os guerreirinhos das 14h15, e se por algum motivo alguém interrompe, provavelmente esse paciente vai ficar extremamente agressivo, né? Tanto em relação aos familiares, aos amigos, isso causa problemas na escola. Muitas vezes os colegas não entendem esses comportamentos ritualísticos e afrontam esses pacientes que acabam apresentando manifestações agressivas em relação à professora, em relação aos colegas, e com isso também apresentam um déficit de aprendizagem. O que acontece, então, é que esses pacientes apresentam esses comportamentos, né, irritadiços, disruptivos, porque muitas vezes eles não são respeitados dentro daquele mundo, né, das próprias regras, né, das próprias rotinas e dos próprios rituais. São pacientes que requerem um approach, manejo multidisciplinar,
Então, encaminhamento para o serviço especializado, eu diria sempre. Claro que se, porventura, após decorrido um período, nós conseguirmos estabilizar esse paciente, em modo que ele precisa apenas manter a medicação, nós podemos fazer uma contra-referência. Mas, no primeiro momento, a referência para a psiquiatria ou para a neurologia seria sempre, né? Como que é o manejo desse paciente? Obviamente, também é um manejo multidisciplinar. Os autistas precisam de estimulação precoce, muito, precisam do apoio psicopedagógico da escola, não é? Muitas vezes precisam de algumas adaptações na escola. Em relação ao manejo de algumas manifestações disfóricas ou de irritação ou de agressividade dos pacientes autistas, nós temos medicações que podem ajudar nessa situação, né? Então, é um tratamento sempre multidisciplinar. Em relação ao acompanhamento psiquiátrico, ele pode ser feito tanto, né, no ambulatório, como também no CAPS infantil, tá joia? Então, sempre encaminhar. Muito bem. Só gostaria de colocar que todas as unidades de saúde podem solicitar o internamento para dependência química, desde que seja avaliado pelo médico. Claro, vocês sempre podem solicitar o internamento, sem dúvida alguma, né? Na verdade, o que eu disse é que se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, né, de manejo, ou acham que precise passar por uma avaliação, até por uma patologia dual, e poderem encaminhar para o CAPS-AD. Mas, obviamente, vocês podem solicitar internamento psiquiátrico em quaisquer condições, sempre, né? E isso é fundamental, porque, né, como vocês disseram, às vezes, né, não é possível viabilizar uma consulta psiquiátrica, né, com a emergencialidade que a situação requer. Então, com certeza, né, vocês têm toda a autonomia, né, para fazer isso, e creio que é algo, inclusive, fundamental para o bom funcionamento da rede de saúde mental e dos cuidados aos pacientes com doenças mentais. Joia? Mais uma vez, agradeço muitíssimo a participação de vocês, por ter despendido precioso tempo, nós sabemos que é exíguo, e aproveito para, né, deixar o serviço de psiquiatria e saúde mental à disposição para auxiliá-los sempre que vocês notarem a necessidade, e desejo uma excelente tarde a todos vocês. Muito obrigada.